5. Aí, gravando 6.5, valor médio de uma função. É mais uma aplicação, né, de integrais. Nós utilizarmos para a gente calcular o valor médio de uma função. Nota que, para você calcular o valor médio de alguns números, né, ou de uma quantidade finita, né, de números y1, y2, ou seja, de números de uma função, mas que ela seja finita, basta você fazer isso que está aqui, né, ó, y1 mais y2 mais yn sobre n. É igual, praticamente a ideia de média aritmética, né? Você tem 3 números, você calcular a média, soma os 3 e divide por 3. Tem 5 valores, soma os 5 e divide por 5. Você tem um valor médio. A dificuldade surge quando você tem uma função e, por exemplo, você tem essa função aqui, a dificuldade é você saber qual é o valor que representa um valor médio para todos esses infinitos pontos, porque agora a função, ela assume infinitos pontos, infinitos valores, não é isso? Aqui. E aí a ideia, qual seria um ponto que representa o valor médio de todos esses infinitos pontos que a gente utilizou? Então, por incrível que pareça, isso parece até incrível, mas é bem simples, né? Você tem uma dedução, uma fórmula matemática para conseguir fazer com que você deduza esse valor médio para a função. Tá certo? Então, e ele não é nem tão complicado assim, não é isso? Nota aqui que vou tentar representar aqui, para ver se fica mais fácil vocês entenderem. Então, nota que você tem uma sequência de somas, né, de valores de funções, tá certo? Isso dividido por n. Aqui uma soma finita, tá bom? Então, a gente pode representar assim, ó, essa soma finita. X é 1 asterístico, mais x2 asterístico, mais x3, mais x4, mais até chegar ao xn asterístico. E você somou n fatores, n parcelas, desculpa, então você divide por n. É quase a ideia da média, né? A ideia da média aritmética. E como é que a gente parte dessa ideia da média aritmética para chegar, adentrar, não é isso? Em uma dedução em que isso aqui são infinitos valores, ou uma função, a soma de infinitos termos, né, de uma função. Então, nota que a ideia aqui é bastante até interessante, né? A gente viu lá a introdução a integrais, não é isso? As primeiras aulas de integrais, que a gente precisa definir e partir, né, um intervalo em n partes, etc. Cada parte, ela vai ser um tamanho Δx. E como é que a gente definiu esse valor Δx lá, né? B menos A sobre N. Ou seja, você está no intervalo, né? Você pega o ponto final menos o inicial, dividido por N. Isso vai ser o tamanhozinho desse Δx. Agora a gente pode fazer o seguinte, multiplicar cruzado, né? Esse n vir ali para cima e o Δx ir lá para baixo. E a gente tem uma expressão para n agora. N é B menos A sobre Δx. E esse n a gente pode substituir ali. E olha o que acontece, então, quando a gente substituir esse n ali. Então, vai ficar assim, ó. Esse n agora é B menos A sobre Δx. Note que é divisão de fração. Você pode multiplicar esse pelo de cima. Aqui tem um que não aparece, né? Esse B menos A por 1, que forma essa fração de cima aqui. Tem um ali que não aparece, não é isso? Então, em cima ficaria Δx, que multiplica f de x, um asterístico, mais f de x2, mais f de x3, mais f de x n, né? Quantidade de termos, parcelas que você tiver aí.
E embaixo vai ficar B menos A. Aqui você pode distribuir, né? Entre os elementos aí. Então, vai ficar f de x1 asterisco, delta x, mais f de x2, vou representar mais um aqui, vezes delta x, né? Está distribuindo com todo mundo. Mais f de xn, delta x. E embaixo fica b menos a. Esse b menos a gente pode fazer assim, ó, 1 sobre b menos a, vezes, não é isso? Isso aqui, ó. Delta x mais f de x2 asterisco delta x mais tarará, mais f de x n delta x. Pergunta é, o que é isso aqui? Isso aqui é uma soma, né? Um somatório. Você pode representar como um somatório, não é isso? Somatório com i variando de 1 a n, de f de x i asterisco delta x. Substitui o i por 1, por 2, por 3, vai surgindo isso aqui, ó. Até chegar no n, chega no último. Então, isso aqui é uma soma de rima, né? Soma de rima. Agora pensa, isso aqui é quantidade finita, né? É uma média, a ideia da média aritmética. Mas você quer trabalhar com quantidade infinitos termos. O que você faz? Limite com n tendendo a infinito. Ó, se isso aqui tende para infinito, você está somando infinitos termos aí. De limite, então, tendendo a infinito. Agora, do somatório. O i variando de 1 a n. De f de x i asterisco delta x. Né? Esse 1 sobre b menos a é constante, vamos deixar ele aqui fora, tá? Então, olha que interessante, né? Isso aqui já tem uma característica bem legal para nos indicar como é que a gente calcula, como é que a gente consegue interpretar, não é isso? Essa questão do valor médio, né? Do ponto médio aí. Então, do valor médio, né? Então, isso aqui é um integral, né? Isso aqui é um integral. Então, você tem 1b menos a, integral, variando de a até b, df de x dx. Tá certo? E o que é isso aqui? Isso aqui é o valor, né? O valor médio aqui da função, que ele é indicado aqui, ó, como f médio. Ó. Vou até colocar aqui, então, conforme está o autor aqui, ó, f médio, né? Então, é o valor da função, né? Que é o valor médio para aquela quantidade infinita de pontos sendo considerados, né? Para ter um valor, um valor médio ali para identificar essa função. Tá? Nota que, na verdade, é a integral, não é isso? Dividido por b menos a. Esse b menos a representa o quê? O comprimento, né? Do intervalo aqui considerado para a integral. Então, na verdade, esse f médio, né? É b menos a. Esse f médio é integral dividido por b menos a, tá bom? Ok, então vamos lá. Vamos lá. Um exemplo agora. Como é que eu uso isso? Exemplo 1. Encontre, bem fácil aí, ó. Encontre o valor médio da função. A função é f de x igual a 1 mais x ao quadrado, no intervalo de menos 1 a 2. Pronto. Então, você tem a função. Nota que se você for calcular, você não consegue, né? Porque de menos 1 a 2 existem infinitos números aqui no meio. Tem menos 1,1, menos 1,11, menos 1,1111, menos 1,2, menos 1,21, menos 1,21. Opa, tô errando aqui. Eu tô fugindo para cá, né? Vamos lá, de novo. Nesse intervalo, então você teria ali
Menos 0,9, por exemplo. Tem o menos 1, porque é intervalo fechado, né? Mas aí não é menos 1,1, é menos... Você quer ir para lá? Menos 0,9. Tá? Menos 0,99, menos 0,9999, menos 0,8, menos 0,7, menos 0,666. Enfim, tem infinitos números aí que, se você for calcular cada um para pegar a função, para depois tirar a ideia de média, você não consegue, tá? Não é por aí. Então, como é que a gente consegue um valor médio para essa função aqui? Só fazer a integral de menos 1 a 2, né? A função f de x dx, vezes b menos a. Quem é o b? 2 menos, quem é o a? Menos 1. Isso aqui, então, é o valor médio, tá bom? Então, esse valor médio vai ser dado da seguinte maneira. Aqui embaixo vai ser 1/3, né? Menos com menos mais, 2 mais 1/3. Então, 1/3, que multiplica. Dá para calcular a integral disso aqui já. Ó. Integral de 1 é x, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. E isso variando de menos 1 a 2. Então, o ponto médio aí, então, vai ser o valor médio, né? Eu estou sempre falando ponto, ponto, ponto. É um pouquinho equivocado porque você não tem um ponto inteiro, né? Uma coordenada x, y. Você tem um valor só. Um valor já para a função, né? Então, não é o ponto. Se eu falar, é força de expressão, mas é o valor médio, tá? Então, 1/3, agora substituindo aqui, ó, né? Por 2, então vai dar... Eu vou deixar esse 1/3 para todo mundo, né? E aí vai ser 2 mais 2 ao cubo é 8 sobre 3, menos da fórmula, agora avaliar nisso aqui, ó. Menos 1, né? Substituiu no x aqui, e menos 1/3, porque vai colocar menos 1 aqui, ao cubo é menos 1, então menos 1/3. Fecha aqui e fecha aqui. 1/3. Aí aqui vai dar 3 vezes 2, 6, com 8, 14. Aqui, ó, menos com menos, mais, menos com menos, mais. Vai dar mais. 1 mais 1/3 vai dar 3 mais 1, 4. 4/3. Positivo, tá bom? Nota que aqui já tem o 3, né? Só somar, então dá 18 em cima sobre 3. 18. Aí 3 vezes 3, 9. 18 para 9, 2. Então, esse aqui é o ponto, o valor médio, tá bom? É 2. Ou seja, uma função... Agora eu vou representar. Vou abrir aqui. Esperem só um pouquinho, vou abrir aqui o GeoGebra. E o GeoGebra aqui pela internet ele é bem mais rápido que no meu computador. E aí eu vou representar essa função, uma parábola, e aí vocês vão ver que interessante, né? Tipo assim, se você tivesse que trocar esse gráfico inteiro por um único valor que melhor representasse ele um valor médio, qual seria esse valor? Então, é um exercício bem legal de se pensar, né? Y igual a 1 mais x ao quadrado. Ó, o gráfico é esse. Mas eu vou fazer diferente. Vou até copiar aqui, porque eu vou escrever aqui função, porque eu quero limitar ela. É do menos 1 ao 2. Então, eu vou utilizar a função, não digitar direto. Eu vou utilizar a função. Aí, digita a função aqui, valor inicial, menos 1. Aí, você tem a possibilidade, né? De colocar esses intervalos aqui. Valor final, 2. Aí, ó. Aí fica melhor representado. Ela não fica em reais, né? Só no domínio que você quer. Ok, então, olha aí essa função. Se você tivesse que trocar, não é isso?
trocar aí, né? Utilizar, melhor dizendo, um valor para y, que melhor representasse um ponto médio. Será que o ponto médio, né? Olha que vem esses valores aqui, aqui. De repente, numa reta, é mais fácil você, se for uma reta vertical, é muito simples, né? Então, função, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma reta vertical. A função vai ser, deixa eu ver aqui, como é que eu vou fazer essa, x, vou ver se vai dar certo, x igual a 5, vamos ver se vai rolar. Valor inicial de 1, valor final a 5. Não deu certo. Estou inventando demais aqui. Função, ele não entendeu, porque o meu não era não é uma função, era só, o que eu estava fazendo não era função, né? Era uma reta vertical, aí não dá também, né? Mas imagine que a minha função seja y igual a x, valor inicial 0, valor final 4. Olhando para essa aqui, para essa G agora, de repente você tem mais facilidade de enxergar um ponto, né? De repente você vê aqui, ó, você tem uma espécie de simetria. Opa, esse 2 aqui, né? Isso seria a altura, seria o valor de y, né? Que representa aí um ponto médio. Né? Então, se você colocar aqui y igual a 2, ó, essa altura aqui, então, né? Seria pelo menos esse ponto aqui, 2, 2, né? Ou y apenas 2, né? Mais 2, vou colocar 2, 2 aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o ideal para ser, né, o ponto médio desse gráfico aqui. Porque o gráfico está facilitando a observação, né? Parece bem nítido ali pela simetria, etc. Por tudo que você está vendo, né? Dá até para a gente vai testar depois se é isso aí mesmo, né, gente? Vai fazer a continha lá, mas é esse ponto aí, de fato, né? Mas agora aqui, você não tem essa facilidade visual, né? Aonde que é aí um valor de y, né, que representa, né, um ponto médio para essa função aí. Tá entendendo? E aí o valor que a gente encontrou foi 2, não é isso? Então, y2. A gente pode calcular e até enxergar aqui, ó, que para y2, é claro que no gráfico é fácil enxergar isso, mas você consegue calcular, a gente vai calcular daqui a pouquinho. Mas nota que aqui, você olhando y2, o x é 1. Então, o ponto médio para aquela função ali seria 1, 2. Esse ponto aqui, ó, esse ponto B. E olha aí que bacana, né? Então, como ele é uma parábola, né? Em relação aos valores de y, nota que tem y aqui duplicado, aí tem essa parte aqui de cima, você pode pensar, mas aparentemente poderia ser mais lá para cima, mas você tem muito y duplicado aqui, né, ó, y duplicado, etc, de forma que o ponto médio é esse b aqui, ó, para essa função, certo? Esse valor aqui. Interessante, né? Vamos calcular para esse aqui? Vamos fazer a mesma conta? Vamos lá, então. O valor médio a gente calcula assim, é 1b menos a integral de AB f de x dx, certo? O que a gente tem nessa função hipotética aqui? A função, essa aqui é y igual a x, tá? Que é uma reta, né? Função linear, na origem, tudo bonitinho. Então, a função ali é f de x igual a x. O intervalo ali do x vai variar, a gente colocou do 0 ao 4. Do 0 ao 4. O intervalo. O que mais? Só, né? Só precisa disso. Então, o valor médio ali vai ser 1 sobre 4 menos 0. 4, variando de 0 a 4. A função é x dx. Então, isso aqui vai ser 1 quarto
x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 4, né? O valor médio aí. Então, esse valor médio vai ser igual 4 vezes 2, 8, né? Então, x ao quadrado sobre 8, né? Isso, e tem essa variação de 0 a 4, que a gente só vai usar esse. O de baixo zero, então não vai ser necessário. Então, o valor médio ali vai ser igual a 4 ao quadrado, não é isso? Que dá, vou colocar aqui, representar 4 ao quadrado sobre 8, que dá 16 sobre 8, que dá 2. Que dá 2. E a gente tinha marcado aqui, ó, y2, ó. Lá no ponto A, lá, ó. Sumir aqui, ó lá. O y é 2. O x é 2 também, porque é y igual a x, né? Função aí, identidade, né? Olha lá. Então, aquele pontinho lá a gente calculou, deu a mesma coisa. Estão entendendo? Então, essa é a aplicação do valor médio aqui, tá bom? E aí? Apertei um negócio aqui. Aqui, valor médio, tá? Mas vamos lá, tem mais um detalhezinho ainda nesse valor médio. Teorema do valor médio para integrais. Se f for contínuo em AB, então existe um número C em AB, tal que f de C igual a f, o valor médio, não é isso? Que é 1 sobre B menos A, integral de f de x dx. Ou seja, integral de f de x dx variando de A a B é igual a f de C vezes B menos A. Só multiplicou cruzado aqui, né? Ó. Isso aqui veio para cá multiplicando. Então, isso aqui é igual a esse vezes esse. O que é o teorema do valor médio para integrais? Ele só fez o seguinte, ele só tirou uma conclusão, né? Se o f médio é um f, não é isso? Um f, e é que se você está numa função, você vai ter que ter um x específico para ela, né? Cada x você tem um y. Então, esse x eu vou chamar de c. Então, um f de c, ou seja, para um x específico, você vai ter o f de c, que é o ponto médio. Nota que aonde a gente trabalhou aqui, o ponto médio, ele tem um x, né? X correspondente, ó. Então, esse f de c é o ponto médio. Esse f, o c aqui, no caso, é o x, tá? Então, f de c dá o ponto médio. Tá bom? Então, como você tem agora você está trabalhando a ideia do ponto, né? Você tem o x e y. Tá? Então, você tem um xc, cuja f de c dá o valor médio. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, você tem o valor médio, esse valor médio é a função, né? Para um determinado valor de x. É isso que está sendo dito aqui atrás, que é um f de c. E esse valor médio é 1 sobre B menos A, integral de AB, f de x dx, que a gente tinha visto antes. E aí, o que é esse teorema, né? Esse teorema do valor médio para integrais. Ele só fez isso aqui, ó. Então, o f de c é igual a 1 sobre B menos A, integral de AB, f de x dx, ele só fez uma espécie de corolário, uma conclusão, né? Multiplica aqui. Então, f de c, que multiplica b menos a, é igual a integral de ab f de x dx. Vamos mudar a ordem para ficar mais bonitinho. Então, integral de a até b, f de x dx, vai ser igual a f de c, que multiplica b menos a. Tá certo? Em outros termos, se você encontrou aqui, ó, se você encontrou esse ponto, esse valor médio, que ele representa, não é isso? O melhor, ali, o valor médio dos y. Então, você tem esse valor em y, o que é o valor médio? Vai existir um x, c, tal que f de c vai dar esse valor médio. Vai estar na função lá, o f de c
vai dar esse valor médio. De tal modo que essa integral sobre essa curva, que é essa área, não é isso, em azul, você pode calcular ela assim, como a área desse retângulo. Tá bom? Isso aqui não é a altura média, é como se você... Como é exatamente o médio, é como se você pudesse arrancar essa parte que está sobrando e encaixar nessa parte que está faltando. Tá entendendo que interessante a ideia? Então, esse valor é tal que ele está exatamente um valor equilibrado, de modo que você pode distribuir isso para ficar homogêneo aqui abaixo da curva. Então, aí nesse sentido, a integral é essa área desse retângulo. E quem que é a área desse retângulo? Base, que é b menos a, vezes a altura. E essa altura é o quê? F de c, não é isso? Daqui até aqui, aqui é a função f de c. Base vezes altura. É isso que está dizendo, então, esse teorema, tá? A integral, então, é o f de c. Se você achar o valor médio, né? Então, ele vai representar uma altura. Isso aqui é a base do retângulo, cuja área é essa integral aqui. Bem interessante, né? Então, como é que é isso? É observação, né? Vendo padrões, propriedades. Então, chega-se a deduzir os negócios... são os negócios simples, né? Mas ele vai se deduzindo, encaixando uma coisa na outra, encaixando. E aí, de repente, tem uma teoria toda robusta, toda bacana. Certo? Vamos ver aqui um exercício disso aqui. Exemplo 2, né? Exemplo 2, vamos lá, ver como é que é esse exemplo 2. O que é para fazer no exemplo 2? Na verdade, é mais uma consideração, né? Como f de x igual a 1 mais x ao quadrado, está falando do exemplo 1, né, do que foi feito antes. Essa função é contínua em menos 1 e 2, o teorema do valor médio para integrais indica que existe, né, um número c, ou seja, existe um x entre esses x aqui, entre esses x disponíveis, tal que essa integral vai ser o quê? O f de c vezes b menos a, ou seja, base vezes a altura daquele retângulo. A pergunta é, quem é esse f de c? Quem é esse f de c? Ou melhor, quem é o c, não é isso? Porque o f de c a gente já sabe que é o valor médio. Do exemplo anterior, a gente sabe que o valor médio, aqui, ó, o problema chegou aqui, ó. Integral de menos 1 a 2, 1 mais x ao quadrado dx é igual f de c que multiplica 2 menos 1. Tá certo? O detalhe é que no exemplo 1, a gente já tinha calculado, esse f de c, que é o valor médio, não é isso? F médio. Esse f de c lá deu 2, não é isso? Então, nota que você pode, então, sabendo que o f de c é 2, isso é mais um detalhe aqui. Sabendo que o f de c é igual a 2, porque já foi calculado lá atrás, e sabendo que o f de x é igual a 1 mais x ao quadrado, por conta disso, você consegue calcular o valor c. Por quê? Faz f de c nessa função. Então, f de c vai ser igual a 1 mais c ao quadrado. Só que f de c é igual a 2, que já foi calculado. Passa esse 1 para cá, então 2 menos 1 é 1, igual a c ao quadrado. C, então, é mais ou menos 1. Então, tem duas possibilidades, né? Mais ou menos 1, porque está dentro do intervalo aqui, ó. Cadê? Menos 1 até 2. Então, menos 1 entra e 1 entra. Então, tem dois valores
né, dois valores para x, que ele vai dar, né, isso se você colocar na função, né, coloca o x aqui na função, ele vai dar 2, que é o f médio. Bom, você colocar 1 aqui, vai dar 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Você colocar menos 1 ao quadrado é 1 mais 1, 2. Que dá o f médio. Então, você tem agora o ponto. O ponto é 1, 2 e menos 1, 2. Essas duas possibilidades. Esses são os pontos, né, que você pode colocar, chamar de pontos médios aí, tá? Que representam, né, esse valor médio. Tá certo? Vamos ver lá no GeoGebra, né? Olha aqui, ó. A gente colocou só 1, mas tem esse ponto aqui, ó, menos 1, 2 também, ó lá, ó. Menos 1, 2. Lá, ó, esse ponto C aqui também, ó. Vai ficar na mesma altura, né? Então, mesma altura. Então, valor médio. Tá certo? Então, tá aí essa ideia de valor médio. Você pode calcular. Vamos ver aqui. Aí aqui mostra, tem uma demonstração de velocidade média. A gente fecha por aqui, então, tá bom? Seção 6.5. Vou finalizar a gravação aqui. Seis ponto cinco. Pronto.